Eu vou convidar ao palco aqui também o Stefano, que vai me ajudar a fazer a apresentação aqui para vocês hoje. Bom, e eu acho que, falando aqui sobre o tema que a gente trouxe, né? Inteligência espacial. A gente, hoje, dentro do Itaú, tem um time de tecnologias emergentes. E aí, esse time de tecnologias emergentes está fazendo uma combinação de várias tecnologias que vão além de IA generativa. Eu aposto que todo mundo está cansado de ouvir IA, mas eu, infelizmente, vou falar também de inteligência artificial aqui. Tá? Mas, falando um pouquinho sobre IA, eu vou mostrar para vocês aqui na prática um pouco do Apple Vision Pro, que é claro que vocês notaram que está aqui na minha cabeça. Então, vocês devem estar vendo aqui, né, dentro do nosso diagrama aqui, a gente, dentro de tecnologias emergentes, né, a gente tem um time que, quando a gente pensa nos estágios iniciais da ciência, quando está lá na academia, quando está nas universidades, até ela eventualmente virar uma plataforma, o time de tecnologias emergentes dentro do Itaú atua exatamente nessa ligação ou aceleração, e às vezes incubação, de ciência aplicada e tecnologias emergentes, e eventualmente tecnologias como IA generativa, né? Já está mudando de status aqui, não é tanto uma tecnologia tão emergente, porque já está sendo aplicada em muitos produtos, eventualmente até chegar numa arquitetura que depois vão virar produtos, frameworks, aceleradores e plataformas. Então, quando a gente pensa do lado de tecnologias emergentes, é isso aqui que a gente foca, nesse pilarzinho. Tá? Então, eu vou fechar aqui e vou voltar aqui com vocês no slide. Bom, agora, né, o que a gente vai... eu gostaria de compartilhar um pouquinho da nossa história, quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa dentro do Itaú. É algo que não só a gente, né, dentro do Itaú, mas a indústria financeira, desde dos anos 80, a gente tem utilizado machine learning e diferentes técnicas de IA, né, desde em processos de tomada de decisão, automação de processos, otimização, modelos de recomendação. Só que aí o que a gente cada vez vê mais é que quando a gente vê essa próxima onda de IA generativa, a gente está construindo em cima de toda essa fundação. Então a gente não está criando nada novo. Quando a gente pensa em IA generativa, quem trabalhou por muitos anos criando essa fundação tem um baita de uma vantagem. Né? E aí, especificamente, né, quando a gente fala o que a gente tem feito dentro do Itaú em termos de inteligência artificial, ele vai um pouco além de a gente fazer um centro de experiência, de excelência. A gente está aqui, já passamos de mais de 600 modelos de inteligência artificial. Né? Obviamente, isso tem muito de machine learning. Mais de 360 cientistas de dados hoje no Itaú. Obviamente, isso... Né, se a gente pegar, talvez até as maiores big techs, né, que estão aqui na feira, talvez não tenham essa mesma quantidade de expertise, né, de cientista de dados, porque isso é o nosso core business, né, e muito mais. O último número que eu ouvi, na verdade, é 180 engenheiros de machine learning, né, mas aqui, para a gente ser conservador, um pouco mais de 50. Tá? E, como curiosidade, né, hoje, né, já atualmente, mais de 72% de todos os nossos atendimentos, né, receptivos são feitos por uma inteligência artificial. Tá? Então, isso já é algo que faz parte do nosso dia a dia. A gente não está fazendo nada novo nesse sentido. E aí, quero mostrar um pouquinho para vocês demos. Né? A gente, dentro de tecnologia emergente, a gente gosta muito de fazer isso. Então, vamos lá. Aqui a gente quis criar um pouco do que a gente entende o que é IA generativa. Né? Então, IA generativa, como muitos de vocês sabem, ela gera texto, gera código, né? E aqui até o termo, né, que a gente está cunhando aqui na inteligência espacial, que tem a ver com essa combinação, essa convergência de realidade estendida com IA generativa. Tem o lado de imagens, vídeos e áudio, né, de testar isso daí. E algo que também, né, a gente tem experimentado bastante é como cada vez mais ela pode gerar a possibilidade de vocês criarem novas experiências, né, por causa de hardware que tem LLMs, modelos
embarcados, mas principalmente pelo fato de você estar cada vez acelerando, né, militarizando, inclusive, a inteligência artificial. Então, eu quero fazer uma demo aqui, vamos ver se a internet permite a gente fazer uma demo aqui de um chat nosso, tá? E eu vou perguntar aqui um tema comum na feira. Se der errado, vocês já sabem que é porque a gente está fazendo ao vivo. Então, vamos perguntar o que é o Drex. Opa, tá lá. Então, quando a gente pensa, né, nessa combinação de IA generativa, óbvio que aqui é um teste muito simples do que a gente está fazendo, né, que é trazer aqui como que a geração em tempo contextual, né, em tempo real, pode ser feita, mas eu quero mostrar um segundo exemplo que eu acho ainda mais interessante. Então, imaginem, né, independente da indústria aqui, que aqui a gente já deixou um prompt pré-feito, né? Então vai processar isso daqui, mas eu vou economizar o tempo de enviar esse prompt. E aí eu quero gerar não só o texto, mas eu quero gerar um objeto 3D, que é um carro de Fórmula 1 vermelho. Vamos ver se deu certo. Opa! Está aqui, como vocês podem ver. Não é uma qualidade perfeita, né? Mas como ele foi gerado aqui em tempo real, vocês podem ver que ele tem as suas imperfeições. Legal? E aí eu vou para o outro lado aqui e continuar a demo aqui com vocês. Tá? Deixa eu tropeçar aqui, hein, Stefan? Bom, o que eu quero mostrar um pouco, né? Quando a gente pensa, a gente quis de uma maneira mais lúdica contar um pouco do nosso entendimento de como todo esse stack de tecnologia de IA generativa, né, como que ele se compõe. Então a gente, nessa história, né, a gente mostra que, a gente entende que a estrada, a infraestrutura de todos os modelos, que são os hyperscalers, né, as clouds, né, onde todos esses modelos estão rodando, representa uma escada. Esse carro aqui de Fórmula 1, né, por isso que eu fiz o exemplo ali da Fórmula 1, mas esse carro, né, até vou tentar entrar aqui dentro para vocês verem o nosso modelo, mas isso representa os diferentes modelos, os LLMs que existem hoje. E isso exemplifica um pouco a gente pode, dependendo da finalidade, a gente não precisa de um carro de Fórmula 1, a gente pode chegar, vai na padaria, você não precisa ir de Fórmula 1, né? Obviamente você pode ir de bicicleta, né? Mas diferentes modelos, né, diferentes finalidades vão exigir diferentes modelos. E aí, o que a gente quer representar aqui com esse piloto é a necessidade de ter os profissionais adequados para pilotar esses diferentes modelos. Então, boa parte do nosso esforço tem sido exatamente capacitar, né, os nossos cientistas de dados, os nossos engenheiros de machine learning, nessa jornada, porque eventualmente a gente pode ter um modelo que não é tão bom, mas se a gente tiver o melhor piloto aqui, obviamente a gente vai conseguir tirar melhores resultados. E aqui a gente pensa também, né, nas parcerias que a gente tem, né, quando a gente olha para esse modelo aqui, né, nesse motor, representa também toda a infraestrutura, GPUs que rodam esses modelos. E por último, aliás, antes disso, a gente entende que o combustível, né, são os dados, né? E aqui nessa história, né, os dados representam muito se você tem o melhor dado do mundo para um carro de Fórmula 1, ele vai voar, ele vai fazer algo que um carro normal não faria. Mas, obviamente, se você tiver um carro com combustível adulterado, né, digamos assim, que não são os dados estruturados, o carro vai até eventualmente rodar, né? Então, para sair do lugar, ter dados, às vezes, é mais importante do que ter todos os dados estruturados, né? E aí, esse dilema, né, de ter dados extremamente estruturados versus o quanto a gente quer investir em ter essa talvez, gestão, governança de todos os dados é extremamente crítico aqui, né? Então, a gente tem que ser criterioso quando a gente vai gastar muito mais esforço nos dados. E por último, né, não menos importante, na verdade, talvez um dos principais temas aqui, são os guardrails, né? Como a gente implementa políticas, né, de responsible AI, de como a gente faz tudo totalmente pautado na ética,
na privacidade, né, e na confiança também. Então, eu vou voltar aqui agora para o nosso PowerPoint. É bom tirar o óculos um pouco para poder respirar. Mas vamos lá. Opa. Vocês estão vendo o PowerPoint? Oi? Eu não sei se... Ah, eu não estava vendo. Bom, e aí, né, o que eu gosto de ver aqui? Quando a gente pensa na quantidade de casos de uso... Obrigado, Steph. Quantidade de casos de uso que a gente tem hoje no Itaú, né, de IA generativa, a gente fez muitos frameworks diferentes, a gente implementou uma governança que a gente chama de governança Lean, né? Era muito restritiva no começo, e a gente teve que refazer boa parte dessa governança para poder facilitar a experimentação. Então, para vocês terem ideia, inicialmente, para a gente ter acesso ao ambiente, para você só fazer um teste, né, dentro do Itaú, a gente demorava, em média, 69 dias. Né? Hoje, a média é 4 dias. Qualquer pessoa, né, com os perfis certos, em 4 dias você consegue ter acesso a essa experimentação. Então, alguns dos princípios que a gente acabou desenvolvendo nessa construção de cases, né, que hoje são mais de 250 produtos que a gente está desenvolvendo com IA generativa, né, incluem, né, essa experimentação, né, fazer learn by doing, como a gente coloca todos esses princípios de responsible AI, né, e como a gente também consegue trazer para essas diretrizes de construção e testes. Ou seja, boa parte de tudo que a gente está desenvolvendo em IA generativa tem uma semente, né, dos modelos de machine learning que a gente já conhece, que a gente já desenvolveu e desde a década de 80 que eu comentei agora há pouco. Tá? E, obviamente, né, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem duas visões. Tá? Então, eu vou começar aqui pela primeira visão nossa, que é como a gente entende que deveriam ser qualquer estratégia de crescimento, de uso, de escala de inteligência artificial generativa, deveriam seguir. Primeiro, é um olhar para dentro. Né? Então, essa visão de eficiência é extremamente importante. Para vocês terem ideia, hoje o Itaú é a terceira maior empresa no mundo em termos de geração de código com inteligência artificial. Tá? Né? Quando a gente fala dessa visão de eficiência e como que a gente implementa inteligência artificial no banco, a gente olha primeiro para dentro. Isso tem muito a ver com como a gente experimenta. Então, se a gente não experimentar muito, e a gente, para dentro de casa, a gente pode experimentar mais do que com os nossos clientes, obviamente, é assim que a gente vai aprender. Né? Então, esse lado de capacitação das pessoas, obviamente a gente tem trilhas de treinamento, mas a gente aposta muito em meter a mão na massa. Tá? Então, essa visão de eficiência começa um pouco por causa disso. Outro ponto, né, como vocês podem ver, a gente tem algumas parcerias ali embaixo, né, como está destacado. Então, de utilizar o Copilot dentro do Office, eu não sei se vocês já usaram, mas hoje eu não consigo mais viver sem o botãozinho de resumir do Office. Então, eu chego numa reunião atrasado, de vez em quando, para não falar sempre, né? Aí chega 15 minutos atrasado, você clica no botão lá e fala resumir o que eu perdi até agora. Né? Extremamente útil e traz assim algo super preciso. Tem o que eu tinha comentado, né, da quantidade de linhas de código. Então, hoje a Microsoft reconhece o Itaú como a terceira maior empresa em termos de geração de linhas de código. E quando a gente olha para a nossa utilização até do ChatGPT Enterprise, e aí é um número interessante, porque principalmente pessoas de negócio, menos pessoas de tecnologia, mas o pessoal de negócio, utilizando os GPTs, eles criaram hoje mais de 500 ferramentas, né, que ajudam desde, sei lá, reserva na sala, até fazer uma recomendação, até validar um documento, até ajudar a escrever um texto com acessibilidade. Né? Então, pode ser algo que é para a área de marketing, de negócios, para a área de pessoas, de RH. Isso meio que tem ajudado muito a nossa escala aí de IA generativa no banco. Então, como eu comentei, né, a visão eficiência é talvez o primeiro passo. E aí o que a gente está virando a chave esse ano é, dado esse aprendizado, que é uma jornada que já tem pelo menos IA generativa, mais de um ano, né, é a visão cliente. Né? Então, como a gente tem hoje, inclusive, feito red teaming, né, que é um termo talvez de mercado de como a gente testa
esses novos riscos que são emergentes também, por causa desses modelos de IA generativa. Então, a gente tem pessoas com perfis assim, de psicologia, antropologia, para saber testar de maneira diferente esses novos chatbots, tá? Modelos, principalmente quando a gente fala de client-facing. E aí, obviamente, quando a gente pensa em experiência, como eu estava mostrando aqui no holograma aqui para vocês, existem N possibilidades que a gente só está arranhando a superfície, né? Então, esses modelos generativos vão fazer com que seja cada vez mais contextual a experiência. Que, dependendo daquele cenário, daquele dia, daquele contexto, você consegue gerar conteúdo e gerar experiências em tempo real. Então, esse tipo de possibilidade, né, abre aí para a gente uma jornadas novas de como a gente desenharia essa eficiência da nossa visão cliente. E, né, esse é talvez o nosso nirvana, né, como a gente vai chegar cada vez mais lá. E aí, quando vocês olham aqui, né, tem alguns casos de uso, né, alguns que a gente tem comentado bastante é esse de investimento, né, onde a gente já tem quase um copiloto, né, para ajudar os nossos assessores a terem um melhor atendimento, ter uma recomendação, e isso abre um horizonte bastante grande. Então, um assessor de investimento que tipicamente conhece mais um produto ou outro, ele começa a ter referências, recomendações muito, muito maiores. Tá? E aí, falando da jornada aqui de IA generativa dentro do Itaú, né, a gente tem esse passo 1, 2, 3, 4, 5, mas era algo extremamente complexo. Então, a gente conseguir simplificar e deixar lean, né, algo que a gente consegue dar experimentação rápida, decidir muito rapidamente se aquilo é um caso de IA generativa ou não, né, que isso foi um grande filtro que a gente colocou, e implementar uma governança que é evolutiva, porque tá toda hora que lança um modelo novo, é uma governança diferente, é um risco novo, a gente tem que ficar constantemente revisando arquitetura, segurança, risco. Então, não é algo que você publica e segue, você tem que constantemente revisar. E, obviamente, quando a gente dá acesso para aquilo se transformar em produtos. Então, aqui do lado direito, vocês podem ver, né, como que o nosso setor jurídico tem um número impressionante aqui de processos que são auxiliados por uma IA generativa. Tá? E, né, eu gostaria aqui de terminar falando talvez de 3 grandes pilares, né? Não só do que a gente pensa aqui dentro do time de tecnologias emergentes do Itaú, mas o Itaú como um todo, né? Então, esse advento da IA generativa trouxe grandes possibilidades para a gente de pensar de maneira mais fora da caixa, literalmente, como vocês viram aqui, né, quem conseguiu, né, abstrair ali alguns exemplos para o seu próprio dia a dia, né, eu acho que a gente traz não só uma tecnologia, mas IA generativa combinada com outras, né, eu acho que essa que é talvez a grande sacada, é como essa convergência vai trazer grandes possibilidades, né? Seja para a gente aprender, seja para a gente trabalhar. E aí, quando a gente fala de experiência, né, não pense só na experiência do cliente, né, mas experiência nossa de como a gente aplica isso e desenvolve, né, o que seja. Né? E aí, Responsible AI, né, como eu comentei, seja dentro dos nossos produtos, que a gente tem lá o selo de Responsible by Design, né, ou até mesmo como a gente cria os nossos princípios e até como a gente colabora em diferentes fóruns, né, fora do Itaú. Isso é extremamente importante para a gente, então não conseguimos descolar, né, o que é um produto, o que é uma experiência de responsabilidade com inteligência artificial. E, por último, né, o mais importante, nosso cliente. Então, quando a gente pensa nessa jornada, a gente pensa principalmente nesse foco no cliente. Muito obrigado. Espero que não tenha causado, né, nenhum problema aí na agenda de vocês, se vocês tenham conseguido acompanhar. Obrigado.